Olá, tudo bem contigo? Aqui, professora Ana Graziele Lourenço Toledo, em mais uma videoaula da nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Dessa vez, a unidade 2 desse nosso módulo 4, em que a gente permanece falando sobre a questão da carreira, né? Então, lá no módulo 1, na verdade, o módulo 4, ele fala sobre a questão da carreira, como parte aí da ação extensionista que a gente desenvolve, né, nessa disciplina. E aí, na unidade 1, a gente apresentou a definição de carreira, o que é, né, carreira propriamente dito, né, essa conjunção de interesses entre o indivíduo e a organização. Falamos um pouco sobre como que as carreiras elas mudaram ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? E aqueles fatores que promoveram essa mudança, questão tecnológica, as mudanças aí geracionais, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, entre outros fatores. Falamos também sobre os tipos de carreira, então as carreiras que são vistas como exclusividade de responsabilidade do indivíduo e outras da organização. E falamos, inclusive, que o ideal é a gente pensar que ambos são responsáveis, tanto o indivíduo como a organização. E falamos também sobre como as carreiras elas podem se desenvolver, né? De forma mais hierarquizada, de forma verticalizada, hierarquizada, de forma mais horizontalizada. Desenvolver-se aí no sentido de você buscar o trabalho como gestor, como especialista, ou ainda como um indivíduo que trabalha com projetos, né? As letrinhas que representam os formatos, os desenhos de carreira. E falamos também sobre como que a gente consegue posicionar a carreira nos dias atuais frente aos paradigmas, como, por exemplo, a questão da aposentadoria tardia, que faz com que os indivíduos eles permaneçam por mais tempo no mercado de trabalho, e isso, consequentemente, demanda que as organizações elas entendam que isso é uma questão contextual e tragam isso para o seu planejamento, para o seu modelo de gestão de pessoas. Então, pensar que indivíduos de diferentes gerações vão conviver no mesmo ambiente de trabalho exige uma certa compreensão, um certo ajuste e processos aí de liderança, trabalho em equipe, de negociação, para que todas essas potencialidades de cada indivíduo sejam aproveitadas plenamente dentro da organização. Então, isso é o que a gente falou um pouco ali no módulo 1, esperando que você faça uma autorreflexão sobre como você fez a escolha da sua carreira, né? E, aliás, a gente falou um pouco disso também, né? Falamos também sobre como que as escolhas das carreiras, elas se dão por compatibilidade, ou seja, aquilo que o indivíduo ele enxerga como afinidade entre ele e aquelas possibilidades de trabalho, e ainda os processos de escolha mais individuais, que passam aí por fases da vida e que vão acontecendo de forma mais gradual, né? Então, tudo isso a gente falou ali na nossa primeira unidade do módulo 4, e agora, nessa segunda unidade, a gente vai falar um pouco da elaboração do plano de carreira. Então, compreendido toda essa introdução que nós fizemos lá na unidade 1, a gente vai efetivamente tentar desenhar o plano de carreira das pessoas, ou o seu plano de carreira, por exemplo. Então, é um exercício que eu recomendo que você faça, você propriamente faça, e aí, posteriormente, faça essa reflexão com algumas pessoas que estão aí à sua volta, porque, como a gente falou na videoaula anterior, o que acontece muitas vezes é que as pessoas não param para pensar nas suas carreiras. Elas vão apertando o botãozinho do automático ali, e ao fazer isso, elas vão simplesmente cumprindo tarefas e realizando atividades, ações, sem parar para refletir em como que essas atividades, essas ações, elas contribuem efetivamente para o desenvolvimento da carreira, né? E muita coisa que, quando a gente para pensar, muita coisa a gente olha e fala assim, puxa, mas isso aqui realmente não contribuiu para o desenvolvimento da minha carreira. Então, é a oportunidade de fazer isso
trabalhar em cima desse plano de carreira, que é o que a gente vai conversar um pouquinho nessa videoaula aqui na unidade 2. Bem, quando a gente vai pensar em plano de carreira, é como se eu estivesse, nesse momento, pensando sobre qualquer outro plano. Então, por que eu faço um plano? Porque eu quero dar um tratamento especial para aquele objeto. Então, se eu vou fazer uma aquisição, quero comprar uma casa, quero comprar um carro, se eu quero construir um edifício, se eu quero fazer uma faculdade, ou seja, qualquer objeto que eu esteja ali colocando como foco do meu plano é porque eu quero tratá-lo com a especificidade e com aquilo que, com respeito até que aquele objeto precisa ser tratado. Então, o plano, ele serve para quê? Para orientar a realização de uma determinada atividade ou consecução de um determinado objetivo. Nesse caso, o plano de carreira, que é o que a gente está trabalhando, parte desse entendimento. Então, eu vou fazer um plano de carreira por quê? Porque eu entendo que a carreira é um objeto importante dentro da minha vida e eu preciso cuidar desse objeto com o devido cuidado, né? Com as devidas providências que ele exige. Então, eu vou elaborar um plano de carreira para pensar quais serão os momentos nos quais essa carreira irá se desenvolver, quais os recursos que eu preciso ter para desenvolver essa carreira, quais objetivos eu pretendo atingir, quais os caminhos que eu devo traçar, que eu devo percorrer para conseguir chegar nesse meu objetivo de carreira. Então, elaborar um plano de carreira significa dar a devida importância àquilo que a carreira deveria ser, deveria representar-se para nós. E aí, partindo daquela confluência de participações, o processo de carreira, que admite que a carreira tem uma parte da responsabilidade que é da pessoa e outra parte que é a responsabilidade da organização, o plano de carreira também deve assumir isso. Então, quando a gente fala de papel da organização dentro do plano de carreira, a gente vai buscar entender quais atividades, quais ações deverão existir na organização para que um indivíduo ele consiga desempenhar a sua carreira, o seu plano de carreira lá dentro. Então, essas atividades a gente procurou aqui listar no slide. Começa pela definição da estrutura de carreira. Então, o que é estrutura de carreira? É olhar para os níveis hierárquicos da organização, seja ela mais verticalizada ou mais horizontalizada, mas olhar para esses níveis hierárquicos e, a partir desse olhar, entender como que os cargos eles vão se posicionando dentro dessa hierarquia. Então, a gente vai ter que, aí envolve, na verdade, um estudo que pega um outro subsistema da área de recursos humanos, que é o subsistema aí de remuneração, né, que envolve a questão de cargos e salários, e que dentro dele tem ali a evolução do indivíduo na carreira e que vai ser acompanhada por uma evolução salarial. Então, eu preciso definir, por exemplo, quais são os níveis dos cargos, né? Os cargos operacionais, os cargos táticos e os cargos estratégicos, e dentro desses níveis identificar a existência de subníveis, né? Então, por exemplo, dentro de uma classe de operadores de máquina, eu posso ter o operador júnior, o operador pleno e o operador sênior. E aí, para cada uma dessas subcategorias, né, de cargos, eu vou ter um requisito que deve ser atendido, né, e uma respectiva remuneração para esse requisito. Então, para eu passar do operador júnior para o operador pleno, ou do pleno para o sênior, eu preciso ter determinadas competências. Então, quando eu penso nos níveis de carreira, eu tenho que pensar quais são esses níveis, depois quais são os subníveis, né, subcategorias, as competências que são necessárias para eu mudar de categoria para categoria, como que eu preciso fazer para essas competências se desenvolverem através do plano de treinamento, e caso elas se desenvolvam, caso eu consiga, então, mudar de nível, quanto que eu vou ser remunerado a mais por isso.
ok? Então, fazer esse desenho é o passo inicial para a gente começar a pensar em plano de carreira dentro de uma organização. Então, se não existe essa definição de cargos, quais cargos são estratégicos, táticos e operacionais, dentro de cada uma dessas linhas, por exemplo, do operacional, quais são os cargos que existem, quais são as subcategorias que precisam ser atingidas, eu já não consigo fazer desenho de carreira de jeito nenhum. Então, parte daí. E isso serve para qualquer tipo de organização, seja pública, seja privada, seja uma organização, seja uma empresa da manufatura, seja uma prestadora de serviços, seja uma empresa comercial, tudo encaixa-se nessa definição inicial. Então, essa estrutura de carreira, ela vai promover o conhecimento para as pessoas de como que o indivíduo ele vai ascender a carreira dentro da organização. Lembrando que isso aí pode acontecer não só na vertical, como na horizontal. Então, o indivíduo ele pode também mudar de carreira quando ele muda de setor, de área. Então, essa estrutura ela precisa estar definida. Também é importantíssimo a gente pensar nos instrumentos de gestão sobre esse plano de carreira. Então, como que eu vou acompanhar o desenvolvimento de carreira desse indivíduo? E aí, esses instrumentos de gestão, eles envolvem tanto a questão da gestão por competências, então, a definição das competências para cada um dos cargos dentro dos seus níveis e dos seus subníveis, inclui também a questão da avaliação de desempenho, ou seja, como que eu vou avaliar se essas competências elas foram trabalhadas pelo indivíduo ao longo de um período, ao longo de um ano, por exemplo. Envolve a questão da gestão dos talentos, então, da identificação dos potenciais que cada indivíduo possui para poder desempenhar determinadas tarefas, e o próprio acompanhamento da liderança e os processos comunicacionais. Então, é um conjunto ali de ferramentas, de instrumentos de gestão que deve funcionar para que eu consiga acompanhar o desenvolvimento da carreira de um indivíduo. Lembrando que, quando a gente passa por esse processo de avaliação, é muito importante trazer a avaliação da liderança, dos pares, de outros parceiros ali, mas o indivíduo também deve participar, ele também deve se autoavaliar, principalmente nesse caso, porque a carreira é dele, né? E aí, a definição de papéis. Então, essa definição de papéis, o que significa? Você definir quem é que vai ser responsável por qual parte dentro do plano de carreira. Então, o que cabe ao indivíduo? O que cabe ao líder? O que cabe à organização? E a partir dessa definição de papéis, comunicar todos, serem comunicados, para que não ocorram, na verdade, expectativas que sejam frustradas nesse processo de alcance de competências para evolução no plano de carreira. E aí, assim como a gente falou disso lá no módulo 2, quando nós tratávamos da questão do ciclo de treinamento, é importante frisar o seguinte: planos de carreira, eles são feitos individualmente, assim como os treinamentos. Então, não é um processo trivial que se faz na correria de qualquer jeito. Você está lidando com a vida das pessoas, né? Posso que você não gostaria de ter a sua vida profissional decidida assim, de qualquer jeito, por quem estivesse ali na gestão. Então, com o mesmo cuidado, a gente precisa fazer o olhar sobre os planos de carreira dos indivíduos. E deve haver um genuíno interesse por desenvolvê-los dentro da organização, porque a gente vai compreender que a partir do indivíduo tendo a possibilidade de evoluir na carreira, ele também vai trazer resultados positivos. Então, é um processo ganha-ganha. Eu sempre uso essa expressão, porque eu acho que é a única forma que a gente tem de crescer com efetividade, quando todos os envolvidos participam dos ganhos desse processo. Voltando para o papel da organização, construir aí o plano de carreira sob esse aspecto, deve considerar esses itens que a gente falou. Então, a definição da estrutura de carreira, os instrumentos de gestão que vão ser utilizados para fazer o acompanhamento, e também a definição dos papéis, que deve ser clara e muito bem comunicada. Nunca esquecer da importância do processo comunicacional, não só para a carreira, para o treinamento, mas para todos os processos que existem dentro de qualquer organização.
E aí a gente falou da contribuição da empresa, né? E a sua contribuição? A contribuição do indivíduo. Onde que você entra ao definir a sua carreira, né? E aí, na videoaula do módulo 1, eu falei sobre essa necessidade, a meu ver, essa necessidade que nós teríamos de começar a falar com as crianças sobre carreira nas casas, nos ambientes familiares. Porque, de alguma forma, a gente vai conseguindo orientar essas crianças para as escolhas profissionais, as escolhas de carreira que elas vão fazer em algum momento das suas vidas. E aí, nesse slide aqui, a gente traz uma reflexão aí do professor Dutra também, que é uma reflexão sobre a ausência de projetos profissionais. Então, quando a gente deixa, né, de pensar a questão da profissão, ou pior ainda, quando a gente deixa de pensar a questão da carreira, a gente vai participando de algumas situações que são, além de desagradáveis, também vão nos restringindo e muitas vezes nos desmotivando. Então, quando a gente fala de não ter um projeto profissional ou não ter um plano de carreira, a questão das armadilhas profissionais é uma das que emerge nesse sentido. Então, a gente vai, muitas vezes, nos inserindo em oportunidades de trabalho, inserindo em contextos de trabalho, que nós empregamos muita energia ali, mas essa energia não necessariamente ela vem do nosso potencial, do nosso conhecimento e das habilidades que nós possuímos. Muitas vezes a gente vai dedicando ali muita energia naquele processo para fazer alguma coisa que poderia ser melhor, que poderia ser melhor posicionada, melhor trabalhada, melhor definida, e aí não é bem assim. Então, é importante a gente fazer essa avaliação, né, de quanto que a gente está contribuindo com aquela atividade que está sendo realizada, e quanto que aquela atividade também contribui para o nosso desenvolvimento. Porque cada experiência profissional que nós temos, cada trabalho pelo qual a gente passa, vai nos ajudando a nos formar como profissionais. A gente vai aprendendo um pouquinho de cada lugar. Mas, quando a gente não tem esse plano de carreira definido, a gente vai ali pegando o que vem no vento. E muitas vezes o que vem ali com o vento não é o desejável, não é aquilo que pode nos auxiliar a nos autodesenvolver. A questão da falta de foco é uma outra questão aí que se coloca, né? Porque na medida em que a gente não vai centralizando ali, ou reposicionando, ou focando mesmo as nossas necessidades e expectativas, a gente vai gerando um desconforto profissional em nós mesmos, porque parece que a gente não está se encaixando, não é aquele o nosso lugar. A gente está ali porque a gente precisa. Será que a gente precisa mesmo? Né? Será que não existe outra possibilidade? Será que não existe outro lugar? Então, eu acho que assim, quando você tem foco, você consegue eliminar essas questões. Você sabe onde você está e ali você está desempenhando a sua função da forma como que você acha que deveria ser desempenhada. Mas na ausência desse foco, a gente vai começando a dispersar energias e pensamentos, e enquanto a gente está ali no local de trabalho, a gente não está. Né? Então, eu estou aqui, mas não estou pensando no que eu estou fazendo, não estou me dedicando àquilo que eu estou fazendo, porque eu estou pensando onde eu poderia estar e como eu poderia estar. E não estou falando, por favor, hein? Não estou falando que a gente não deve pensar no futuro e ter expectativas. Mas uma coisa é você pensar no futuro de forma planejada. Outra coisa é a gente esquecer de viver muitas vezes o momento presente, e através desse esquecimento a gente para até de refletir do quanto nós não estamos contribuindo, ou aquela experiência não está contribuindo conosco também. E a questão das alternativas restritas, né? Essa questão tem a ver um pouco com o que a gente já falou também em outras videoaulas, da racionalidade limitada que todos nós estamos sujeitos. Então, eu não consigo ver tudo
existe no mundo o tempo todo, em todos os lugares, com todas as pessoas. Eu não tenho essa, digamos assim, onipresença, né, e onisciência das possibilidades. Não é isso uma característica humana. Mas a gente consegue enxergar muita coisa, a gente consegue ver muita coisa. Então, é diferente você ter foco do que você ter visão limitada. Ter foco significa enxergar as possibilidades, e dentre as possibilidades que você enxerga, você escolhe aquela onde você vai direcionar a sua energia. E ter visão limitada é você se negar a ver o que está acontecendo ali do lado e tá olhando só para aquilo, mas não porque você está focado naquilo, mas porque você não quer olhar para o que existe à sua volta. E aí você sofre essa questão das alternativas restritas. Você acha que não tem opção, não tem mais o que você fazer, não tem outro lugar para você estar. E não é assim. Absolutamente não é assim. Eu sei que, dependendo do momento que você estiver assistindo essa videoaula, você vai dizer assim, essa professora é doida, poxa, tem que trabalhar, tem que me virar, e é isso que interessa fazer, né? E acho que existem muitos momentos na vida, nas nossas vidas, em que há necessidades que falam mais alto, né? Mas mesmo nesses momentos, eu particularmente acredito que, tendo que atender alguma situação emergencial, alguma coisa que está ali batendo na minha porta que eu preciso resolver, mesmo assim a gente não deve deixar os nossos planos, nossas expectativas, nossos desejos morrerem, né? Talvez eles esperem um pouquinho, mas a gente não pode deixar que eles morram, né? Porque se eles morrem, a gente passa a sofrer com todas essas questões que a gente falou aqui. A gente passa a não enxergar outras possibilidades, e elas existem. A gente se conforma, de repente, a gente se conforma com o desconforto. Tá ruim aqui, mas vou ficar, né? E a gente acaba empregando aí uma energia extra num processo que poderia ser melhor, e que a gente poderia usar essa energia em outros locais. Então, você também tem uma importância muito grande nesse processo de plano de carreira, e essa importância ela se verifica a partir da tua atitude de estabelecer o plano de carreira, de ter um projeto profissional. Então, sem ter essa atitude, eu diria até de coragem, né? Porque não é fácil, muitas vezes, a gente sair daquele mundo em que a gente está e que, muitas vezes, ele nos direciona, né, para alguns caminhos. Não é difícil romper esse ciclo, mas ele é necessário se a gente quiser pensar em satisfação pessoal, em autorrealização, né? E a autorrealização ela vai se dando a partir da consecução de objetivos pessoais. Então, o plano de carreira deve ser um objetivo de todos nós e de cada um de nós também. Bom, então como é que eu faço esse planejamento, né? Como é que eu faço esse plano de carreira? Existem algumas ferramentas que nos auxiliam a pensar o plano de carreira. A gente vai falar sobre algumas delas, mas assim, a primeira que tem colocada aí na transparência, que são os manuais de autopreenchimento, eles são bastante úteis, mas a partir do momento que o indivíduo ele já tem uma maturidade para conseguir refletir sozinho para preencher aquilo que está no formulário. Indivíduos que nunca tiveram experiência com carreira, ou que nunca tiveram nenhum tipo de orientação ou conversa, né, sobre isso, eles vão ter dificuldade de fazer a leitura e a interpretação ali do formulário para o preenchimento correto. Mas a partir do momento que você já vem praticando isso, esse manual de autopreenchimento é uma oportunidade para fazer a reflexão sobre autoconhecimento também, tá? Uma outra ferramenta bacana, interessante, que é utilizada nesse processo de definição de carreira, são os workshops de carreira. Então, são momentos em que a gente reúne as pessoas ali e começa a falar de oportunidades no mercado de trabalho, carreiras novas surgindo, tendências na economia, tendências não só na economia, mas também em outras esferas, na esfera social, na esfera ambiental, para a gente ficar, para a gente olhar sobre esse aspecto da sustentabilidade, né?
Quando a gente passa a falar das questões de globalização, de cenários que são colocados aí, inclusive em outros países, então a gente faz esses workshops para mostrar para as pessoas o que está rolando, o que está acontecendo no mundo, e a partir disso tudo, como que você se vê nesse novo mundo, ou nesse provável novo mundo? Então, são momentos que a gente usa para despertar nos indivíduos esse interesse pelo desenvolvimento na sua própria carreira. E aí também tem o trabalho dos consultores, que aí é um trabalho mais focalizado, mais individualizado, né? Então, veja, o manual de autopreenchimento é você com você mesmo, refletindo e colocando ali no papel ou no formulário, enfim, as suas percepções. Os workshops, que consistem numa ferramenta mais genérica, mais de trabalho em grupo, né, com as pessoas, com várias pessoas, e os consultores que fazem um atendimento individualizado e te ajudam individualmente a pensar na sua carreira. E que é também um instrumento bastante interessante para ser utilizado, né? Então, se você conseguir usar os três, então participar dos workshops, fazer a sua autorreflexão, mas também contar com o apoio de um consultor, de um mentor, de um coach, isso também vai te ajudar bastante a pensar na questão aí do seu plano de carreira, a desenhar aí o seu plano de carreira. Então, como que eu posso fazer isso começar a acontecer? Tem as ferramentas que nós sugerimos ali, que nós falamos, né? O manual de autopreenchimento, os workshops, os consultores e outras ferramentas que são disponíveis aí também. Mas a partir daí, eu preciso pensar como que eu começo a formalizar esse processo, né? A formalizar o meu planejamento de carreira. E aí, eu vou dizer para você assim, que tem 3 etapas que a gente precisa entender aí. A primeira etapa é a etapa da autoavaliação. Então, é o momento em que você vai parar para olhar para si mesmo e se fazer algumas perguntas, né? O que eu estou fazendo hoje? Eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo? Como que a minha vida está hoje? Como que a minha família está hoje? Como que o meu lado financeiro está hoje? As minhas interações sociais? Tem alguma coisa que eu pensei para mim que eu realizei? Ou tem alguma coisa que eu pensei para mim que eu não realizei? Por que eu não realizei ou por que eu realizei? Quais as pessoas estão comigo nesse processo, né? Eu tenho interferências de família, de amigos, até que ponto que eu consigo capturar coisas positivas dessas interferências. Eu tenho instituições ou institutos que me apoiam nesse processo, então consigo recorrer a uma universidade, consigo recorrer a algum outro tipo de instituição. Então, parar para olhar o que você tem na mão, né? O que está ali na tua frente, o que está colocado para você. E você não consegue avançar no seu plano de carreira sem fazer esse olhar. A questão é que, muitas vezes, quando você faz essa autoavaliação, você acaba descobrindo que você não definiu o que você queria. Você não definiu o que você precisava. Você não tem objetivos, né? E aí bate um desespero, assim, meio que, poxa, mas não pensei em nada disso, nunca pensei nisso, só pensei que eu precisava trabalhar, né, e me sustentar, mas não pensei em satisfação, não pensei em nada, né. Então, eu acho que esse é o momento em que cai a fichinha do indivíduo e desperta nele a necessidade de pensar no futuro, de pensar como você quer se posicionar. Então, apesar de dolorosa, porque muitas vezes é doloroso, às vezes, a gente olhar e falar assim, puxa, eu não pensei nisso, nunca parei para pensar nisso. Pode ser doloroso, né? Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade de vamos mudar, vamos fazer. Eu não fiz antes, mas vou fazer agora. Então, tudo começa desse processo de autoavaliação. E tem gente que até relaciona isso com algumas épocas do ano, né? Eu falo, nossa, olha, nós estamos no final de ano, e aí
vou aproveitar para repensar, eu estou aqui no meu aniversário, então deixa eu aproveitar para repensar o que eu fiz esse ano, né? Olha, eu estou começando aqui um curso novo, então vou aproveitar esse momento para repensar também, enfim. Você pode até usar esses recursos, né, das datas para poder fazer a sua reflexão. Mas eu acredito que a autoavaliação você acaba fazendo diariamente, né? Diariamente você consegue, você deveria parar para olhar o que você está construindo, as suas conquistas, as suas não conquistas, e aí redefinir os passos. Então, começa por aí. Ok. Passado esse primeiro momento, a gente vai, então, para a segunda parte do planejamento de carreira, que é o estabelecimento de objetivos de carreira. E aí entra uma coisa que eu falo para os estudantes, às vezes eles ficam me perguntando assim, mas por que eu tenho que falar disso agora que eu estou pensando na minha carreira? E aí eu já vou explicar por quê, né? E aí eu digo assim para eles, mas o que você pensa que é carreira, né? Porque, de novo, as pessoas vinculam a carreira com uma questão da profissão. E carreira não é profissão, né? Trabalho é uma parte da nossa vida. Mas a nossa vida tem outras tantas partes. A gente tem o trabalho? Tem, mas a gente também tem a família, tem os amigos, tem os lugares, as associações, os grupos onde a gente participa, a gente tem a natureza, a gente tem as outras pessoas que a gente nem conhece, mas estão ali convivendo conosco. Então, tem muita coisa. Nossa vida é muito completa e muito complexa. Então, não tem como você pensar as coisas em caixinhas separadas. Então, quando você pensa objetivos de carreira, você tem que atrelar isso aos seus outros objetivos. Então, é bacana você pensar em fazer uma lista de objetivos, todos eles. Então, assim, quais são os seus objetivos pessoais? Quais são os seus objetivos familiares? Quais são os seus objetivos sociais? Quais são os seus objetivos econômico-financeiros? E fazer a listagem disso. Por quê? Porque tudo isso tem que convergir com o seu plano de carreira. Tudo isso vai ter que se conversar, né? Muitas vezes a gente vai encontrando as pessoas, né, que recebem oportunidades para trabalhar no exterior, trabalhar em outro país. E aí essas pessoas elas têm famílias, e aí essas famílias estão estabelecidas, né, aqui no Brasil, por exemplo, e aí você vai trabalhar no exterior, como é que vai fazer? Vai levar a família, né? E aí você vai levar a família, tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, enfim, e aí essas pessoas têm que deixar o trabalho delas aqui para ir junto, elas vão conseguir trabalhar lá ou não? Esses filhos, eles vão se adaptar naquela escola nova ou não vão? Como é que vai ser? Então, perceba que tudo isso converge com a questão da carreira. Não dá para você pensar a sua carreira de forma estanque, né? Só pensa a carreira, só pensa a profissão. Não, você precisa pensar a sua carreira a partir das outras dimensões da sua vida, porque a sua vida, ela é multidimensional, ela tem várias coisas acontecendo. E não dá para a gente simplesmente isolar esses fatores. Não, depois eu vejo isso. Não funciona assim. Então, ao estabelecer os objetivos de carreira, você precisa pensar também nos outros objetivos, para que eles convirjam com os objetivos de carreira. E a partir daí, a gente tem que pensar em implementar o plano de carreira. Então, como que eu implemento esse plano de carreira? Eu preciso definir quais as ações que eu preciso realizar, e quais os recursos que eu preciso ter para essas ações acontecerem, e qual é o tempo que vai levar cada uma dessas ações. Então, se você, por exemplo, diz assim, olha, eu quero trabalhar numa multinacional daqui a 10 anos. Então, assim, para você trabalhar numa multinacional, hoje, o requisito é, por exemplo, falar um outro idioma, né? Então, quais as ações, para eu cumprir esse plano de carreira, de trabalhar numa multinacional, esse objetivo que eu tenho, uma ação que eu preciso ter é aprender a falar inglês. Então, quanto vai me custar isso? Eu vou fazer um curso numa escola, que a mensalidade é tanto, e eu vou ficar tantos meses lá, então eu vou ter que ter esse dinheiro para fazer esse curso.
E quanto tempo vai levar? Eu vou levar 4, 5 anos para aprender a falar inglês fluente, né? Ou não, além de fazer o curso na escola, você ainda vai ter que fazer um intercâmbio, então você vai ter que ter um custo desse intercâmbio, vai ter que ter um tempo para fazer isso também. Então, implementar o plano é pensar nessas ações que são necessárias, nos recursos que são necessários e no cronograma que você tem para fazer isso. Então, veja, como se você estivesse fazendo o plano de treinamento para a empresa, para a organização, com todas aquelas etapas, você está fazendo também o seu plano de carreira. Então, só que assim, é o seu plano de carreira, então você precisa dar a devida importância para ele. Então, repetindo, autoavaliar-se, né? Que acontece através do autoconhecimento. Estabelecer os seus objetivos, não só de carreira, mas pessoais, financeiros, sociais, ambientais, todos os possíveis ali que você tenha. E pensar nas ações necessárias, os recursos necessários e o cronograma para realizar isso, é assim que o plano de carreira ele acontece, ele se efetiva. Não tem como fazer isso, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho mesmo, mas é assim, com muito trabalho, que as coisas vão se construindo e elas vão se efetivando também. Então, e eu vou dizer para você, vale a pena investir nisso. Às vezes a gente não... Às vezes a gente olha para a complexidade do negócio e fala assim, puxa, mas eu vou gastar tanto tempo planejando, né? E uma das visões que a gente tem, que existem dentro da administração, é que quanto mais tempo a gente gasta planejando, a gente usa planejando, elaborando os planos, menos tempo a gente gasta com problemas lá na frente. Então, por mais complexo que seja, mais aparentemente difícil que seja, vale a pena investir no plano de carreira, porque os resultados a gente vai colhendo, os frutos a gente vai colhendo, e lembrando que não é só a gente que colhe, mas todos aqueles envolvidos nesse processo colhem junto conosco. É extremamente satisfatório quando a gente está ali numa colação de grau, por exemplo, e tem os alunos colando grau e tem as famílias que estão ali assistindo. E quando você vê um aluno pegando ali o seu diploma e a família gritando e mandando beijo e festejando, você para pensar, eu paro para pensar nisso, né? Quando eu estou ali na colação de grau. Olha, é um indivíduo que escolheu o caminho da universidade como um dos caminhos para a consecução do seu projeto de vida, de carreira, e ele transforma a vida de tantas outras pessoas que estão ali ao lado. E tantas outras que não estão ali ao lado, mas que através da ação dele, do trabalho dele, serão transformadas e impactadas também. Então, é uma coisa assim, trabalhosa? Ok, mas extremamente gratificante quando a gente consegue ser bem-sucedido nesse plano de carreira, nesse planejamento de carreira. Aqui nesse slide, a gente tem as etapas do plano de carreira de forma mais detalhada. No slide anterior, eu expliquei, né, essas etapas ali de maneira mais sumarizada, mas aqui a gente tem elas de forma detalhada. A questão da necessidade de autoavaliação, que está ali na primeira etapa, que é o autoconhecimento. Aí a gente tem ali o conhecimento do mercado, que faz parte, né, dessa reflexão que a gente faz também. Então, o que está acontecendo dentro da empresa, fora da empresa, quais são as tendências de mercado que existem, as limitações, as alternativas. E aí, no terceiro momento, a questão dos estabelecimentos dos objetivos, né? Então, essa abrangência toda que a gente comentou anteriormente, né? Da integralidade de ver a carreira dessa forma. Pensar aí nas estratégias de carreira. Então, o que eu tenho que fazer para conseguir atingir esses meus objetivos? Então, se eu vou crescer na empresa, eu tenho que olhar o plano de carreira dentro da empresa, se eu vou crescer fora dela, como que estão as oportunidades no mercado, quais as novas áreas de trabalho, enfim, o que está rolando ali que eu posso me inserir nesse processo, e o plano de ação, né? As metas que têm que ser atingidas, as ações que têm que ser realizadas, os prazos, os indicadores para a gente ver se isso está acontecendo de fato ou não. Os fatores críticos de sucesso, isso é importante a gente falar, porque o que é o fator crítico de sucesso? É aquilo que precisa acontecer para aquele objetivo se realizar. Então, se nesse exemplo que eu dei agora há pouco, né, da questão de trabalhar numa multinacional e ter que cursar uma escola em que você aprenda a falar o idioma,
assim, você tem que aprender o idioma, não tem outra situação, outro caminho para você trabalhar naquela multinacional? Não tem. Então, esse é um fator crítico de sucesso. Então, ele tem que acontecer, você tem que falar. E aí, eu tenho que fazer isso através de uma escola? Eu não posso fazer isso através de um professor? Enfim, se você disser que não, tem que aprender isso numa escola. Por quê? Porque através da escola eu vou ter certificado e eu preciso mostrar certificado. Então, se é assim, então fazer o curso numa escola passa a ser um fator crítico de sucesso. Então, a gente precisa identificar quais são esses fatores em cada um dos objetivos que foram elencados, né? E também a variação de recursos de tempo, que a gente já explicou também lá no slide anterior. Então, é importante, eu acho, que olhar para cada uma dessas etapas e, novamente, apesar da complexidade, investir tempo em cada uma delas, fazer com qualidade cada uma delas, para que, ao final, a gente consiga atingir o objetivo do desenvolvimento de carreira em si, né? O alcance das nossas expectativas, nossos sonhos, desejos e necessidades também. Bom, aqui a gente tem as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa videoaula. De verdade, do fundo do coração, eu espero mesmo que você consiga ter capturado, através dessa videoaula, um instrumento para realizar a sua análise de carreira. Porque eu acho que por mais que quando a gente pensa aí nas videoaulas e nos conteúdos que a gente ministra aqui no nosso curso, pensando que esses conteúdos eles são empregados dentro de organizações privadas ou públicas, eu acho que existe também a grande possibilidade de apreender desse conteúdo algo que seja importante para nós. E assim como eu espero ter provocado em você a reflexão sobre esses pontos, na hora que você estiver realizando a ação extensionista, que é sobre essa questão do planejamento de carreira, eu acho que ao fazer os questionamentos, ao conversar com as pessoas sobre essa questão da carreira, muitas delas vão ficar pensando também, puxa, eu nunca parei para pensar nisso. E aí, você já está dando a sua contribuição para o desenvolvimento desse indivíduo. Só de plantar a sementinha ali, da necessidade da reflexão, você já está dando uma contribuição para aquela pessoa. Então, você já está cumprindo aí uma parte da sua missão, e eu cumpro uma parte da minha missão também, e eu acho que, pelo menos assim, em mim, isso causa uma satisfação muito grande. Bom, tem aí as referências, né? Tem aí outros textos que a gente recomendou para fazer a leitura também. Eu espero que você consiga lê-los e aproveitar bem, extrair bem o conteúdo que está ali. E aí eu estou à disposição para a gente poder, em outros momentos, aí voltarmos a refletir sobre todas essas questões inerentes ao treinamento, desenvolvimento de pessoas e todas as temáticas que a gente tratou ao longo dessas videoaulas, tá certo? Então, bom trabalho para você, bons estudos e até a próxima.